Bom, acho que eu ia começar aqui, né? Eu estava lendo, né? Isso, né? Bem? Então, aqui. Então, são os exercícios lá da aula 18. Em uma matriz, chamam-se elementos internos, aqueles que não pertencem nem à primeira nem à última linha, nem à primeira nem à última coluna, né? Um número de elementos internos da uma matriz 5 por 6. Não precisaria fazer o que eu vou fazer aqui. A ideia é que se você tem 5 linhas, se você tirar a primeira e a última, vão sobrar 3 linhas lá que são internas. Tem 6 colunas. Se você tirar a primeira e a última, vai sobrar 4. E aí é só fazer 3 vezes 4 vai dar 12. Mas, se não, o que você pode fazer? Não precisa fazer todos os elementos. Matriz 5 por 6. Então, quer dizer que ela tem 5 linhas. Então, ela tem lá uma, duas, três. Vou fazer só os risquinhos, não vou ficar marcando lá. 4, 5. 5 linhas. E 6 colunas. Uma, duas, três, 4, 5, 6. Tudo bem? Não precisa fazer isso, tá? Você fala, demora, né, professor? Mas, assim, a ideia, então, que eu tenho aqui a matriz, ó, cada pontinho desses vai ser um elemento, né? Tá? Eu não cheguei a comentar, mas a ideia de pixel é essa, são pontos, né? Tudo bem? Você pegar pontos lá, a tela tem lá vários megapixels, né? Cada pontinho lá que você coloca de uma cor ou de outra, você forma uma imagem, né? Essa é a ideia seja tela de celular, de computador, né? É uma das aplicações de matrizes, né? Bom, então aqui, ó, cada elemento desses seria cada pontinho desses seria um elemento. Mas a ideia é que você vai excluir a primeira e a última linha, a primeira e a última coluna, vão sobrar aí os elementos internos aí. Tudo bem, mas não precisaria fazer isso tudo. Mas eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Bom, então quem são os elementos internos aí? São os elementos que não pertencem nem na primeira nem à última linha, seriam esses aqui, ó. Tudo bem? Observe que é 3 por 4, né? Porque você tem 5. Se você tirar a primeira e a última linha, sobra 3. Você tem 6 colunas. Se você tirar a primeira e a última, tá? Então, isso vai dar um total aí de 12 elementos, né? Você vai ter aí 3 vezes 4, você tem aí 12 elementos, né? 12 elementos, tá? Ah, professor, mas eu não quero fazer essa tabela toda. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, elementos internos. Então, se você pegar 5 menos 2, porque você tem 5 linhas, vai dar 3 linhas. Tudo bem? Por que menos 2? Porque você vai tirar a primeira e a última. Você tem 6 colunas, tirando duas, a primeira e a última, vai sobrar 4 colunas. E aí basta você o quê? Multiplicar aí, né? O 3 vezes 4, que vai dar, então, 12. Então, tem 12 elementos internos, tudo bem? Então, não precisaria ter feito aquele desenho ali, que é a alternativa A. Tudo bem? Então, é isso. Então, dá 12. O exercício 2. Matriz quadrada, né? Lembra? O número de linhas é igual ao número de colunas. Ela é 3 por 3, né? Tem seus elementos definidos por A e J, I mais J elevado a I. A soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta. Então, não precisa achar todos os elementos. Ele não quer saber todos, né? Então, primeiro, ó, você tem que a matriz A ela é 3 por 3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Também não precisa fazer esse jogo da velha, não. Então, tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Isso aqui eu faço para me localizar, tá?
torto. Bom, então, essa matriz A, ela vai ter esses elementos aí, ó. A11, 12, 13. Primeiro é a linha, segundo é a coluna. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Daí, o que a transposta vira? A transposta, que a gente coloca esse T aqui, a primeira linha vira primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, observe que, por exemplo, essa primeira linha aqui, deixa eu trocar de cor aqui, essa primeira linha vai virar a primeira coluna, ela vai vir parar aqui, assim, tá? Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar aqui o A1, A12, A13, vem parar aqui, né? O A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bom, então essa seria a transposta. O que ele quer saber? Ele quer saber a soma dos elementos da terceira linha da transposta. Certo que a terceira linha da transposta é essa daqui, né? Essa é a terceira linha da transposta. Quem que deu origem a ela, se você não quisesse ter feito tudo isso? Quem deu origem a ela foi a terceira coluna, né? Quer dizer, terceira coluna da matriz A vai virar a terceira linha, né? Então, na verdade, ele quer saber essa soma dos elementos de verde, né? Tá? Então, ele quer saber aqui a soma da terceira linha da transposta. Ele quer saber, então, quanto vale A13 mais A23 mais A33. E o que ele me deu? Me deu que o A e J é o quê? É I mais J elevado a I. Então, tudo bem que eu não precisei achar todos os elementos da matriz? Poderia, mas não precisa, né? Porque ele não está pedindo todos os elementos da matriz. Então, você poderia dizer, o A1 é 1 mais 1 elevado a 1, A12, 1 mais 2 elevado a 1, né? Mas não precisa. Então, esse A13 vai ser o quê? 1 mais 3 elevado ao I, que é 1. Esse A23 vai ser 2 mais 3 elevado ao... letrinha feia, deixa eu... A23, pelo que ele definiu aí, vai ser 2 mais 3 elevado a 2. Então, é o I mais J elevado a I. O I é o primeiro, o J é o segundo. O A33, 3 mais 3 elevado a 3. Então, essa soma vai ficar o quê? 4 a primeira, mais 5 a segunda, mais 6 a terceira. Tá? Então, não precisava achar todos os elementos da matriz. Então, essa soma vai ficar 4 mais 25, mais 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. 216 mais 4 dá 220. Mais 25 dá 245. Então, essa é a resposta. Tá? Então, não precisava achar todos os elementos. Quer dizer, lê com atenção e vê o que ele está querendo, né? Antes de sair. Eu já sei achar toda a matriz, depois eu vejo o que ele quer. Não precisava, né? Ele só quer saber a soma dos elementos da terceira linha da transposta. E se não quisesse montar nem isso aqui, você teria que ver que a terceira linha da transposta é quem dá origem a ela, a terceira coluna da matriz. Aí poderia ver isso, aí você poderia até pular mais alguma coisa, tá? Então, anota aí. Eu vou passar. Se alguém quiser que espera, dá um toque. Opa. Então, lê com atenção, vê o que ele quer antes de sair fazendo cálculos, né? Tudo bem? Eu às vezes até fazia esse vestibular, às vezes, principalmente história, lá, às vezes eu lia a pergunta, depois eu voltava no texto, porque às vezes eu lia o texto, aí lia lá a pergunta, ou as alternativas, né? Depois tinha que ler o texto de novo, porque eu tenho uma memória curta. Assim, quando eu estou lendo o livro, eu chego no final, eu já não lembro o começo. Tem gente que guarda tudo tão facilmente, eu não. Seja uma matriz com todos os elementos reais, sendo A matriz quadrada de ordem 3. Então, é uma matriz 3 por 3 nessa matriz A. Sabe-se que A é uma matriz que ele definiu aqui como triangular superior. E o que é uma matriz triangular superior? Ele fala que todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, vai ter lá a diagonal principal, né? Os abaixo são nulos. E todos os outros que não estão abaixo, que são os demais, são iguais a 1, né? Considere também que a matriz I3 é a matriz identidade de ordem 3. Sabendo que o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da sua diagonal principal, então ele definiu o que é traço, né? Qual é o traço da matriz A mais 3 vezes a identidade? Então, vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, eu vou começar pela identidade aqui. Matriz
identidade. Bom, pelo que eu defini lá, matriz identidade, o que que é? No caso de ordem 3, é uma matriz 3 por 3, né? Onde todos os elementos da diagonal principal são 1, os demais são zeros, né? 1, 1, 1, os demais valem 0. Isso que a gente viu que era a definição de matriz identidade. Então, essa é a matriz identidade. Todos os elementos onde o A e J é igual a 1, é igual, né? O I igual a J, os elementos valem 1. Então, A1, 1, A2, 2, A3, 3, todos valem 1, os demais valem 0. Isso que é a matriz identidade, tá? Segundo, vamos ver o que é essa matriz A. Segundo, é a matriz A. É uma matriz 3 por 3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Vou fazer aqui o jogo da velha, mas nem precisa. 3 linhas, 3 colunas. Cada cruzamento desses vai ser um elemento. Seria um ponto, né? Para efeitos de tela, seria um pontinho lá, um pixel. Né? Bom, aqui está a diagonal principal, aqui, ó. Aqui está a diagonal principal, tá? Todos, o que ele definiu? Que todos os elementos, matriz triangular superior, ou seja, todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, se essa é a diagonal principal, todos abaixo são nulos. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, 0, tá? Que a diagonal principal está aqui. E todos os demais, e todos os elementos que não estão abaixo, que são os demais, são iguais a 1, tá? Aqui vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lembrando que essa é a diagonal principal. Aqui está a diagonal principal, tá? Pelo que eu defini. Então, os abaixo são 0, os demais são iguais a 1. Então, essa é a matriz A, tá? Isso pelo que ele definiu ali. Terceiro. Bom, ele quer saber o traço da matriz A mais 3 vezes a identidade. Então, vamos ver o que dá A mais 3 vezes a identidade. Isso vai ficar o quê? Coloco a matriz A, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz A. Mais 3 vezes a identidade. 3 vezes a identidade, vou colocar aqui 3 vezes I, na verdade, o que vai acontecer? Eu só não expliquei ainda. Quando eu multiplico uma escalar, um número pela matriz, esse número multiplica todos os elementos da matriz. Então, se essa é a matriz identidade, 3 vezes a identidade vai multiplicar todo mundo por 3. Então, onde tiver 1, vai ficar 3, vezes 1 dá 3. Onde tiver 0, vai ficar 0. Então, vai ficar 3 aqui, 3, 3, os demais vão ficar 0. Então, como é que eu multiplico um número por uma matriz? Esse número multiplica todos os elementos da matriz. Então, 3 vezes a identidade vai ficar 13, como se fosse uma distributiva. 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 0, tá? Então, aqui fica a matriz do quê? 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Tudo bem? Bom, como é que eu somo matrizes? Você soma os elementos que ocupam a mesma posição, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai somar esse elemento com esse. Tá? Então, vai ficar 1 mais 3, vai ficar 4. Vai somar 1 com 0, vai ficar 1. 1 com quem está lá na mesma posição. Por isso que eu consigo só somar ou subtrair duas matrizes se elas tiverem mesma ordem. Não que elas tenham que ser quadradas, mas se uma for 3 por 2, a outra tem que ser 3 por 2 também. Então, você soma 1 com 0, 1 com 1, 0 com 0, 1 com 3 dá 4, 1 com 0, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, e 1 mais 3 dá 4. Tá? Então, essa é a matriz A mais 3 vezes identidade. Bom, o que ele definiu como traço? Sabendo que traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal, então você vai ter que somar os elementos dessa diagonal principal. Aqui está a diagonal principal. Deixa eu ficar meio... Essa é a diagonal principal. Ele definiu que traço, o que é essa soma, né? Tá. Isso ele definiu. Então, o traço dessa matriz aí vai ser o quê? O 4, a soma dos elementos da diagonal principal, 4 mais 4 mais 4, que vai dar 12. Então, vale 12 o traço dessa matriz. Bom, então aqui, no próximo,
Ele deu a matriz A e a matriz B, então deu a matriz A, deu a matriz B, ele quer saber novamente o traço da matriz. B menos A mais 3 vezes I. Então, a matriz X, ele falou que é a matriz B menos a matriz A mais 3 vezes a matriz identidade. Então, vou substituir. Ó. A matriz B tem lá os elementos 10, 11, 12, 13, menos a matriz A, que tem os elementos... cadê? 1, 2, 4 e 1. Mais 3 vezes a identidade, pessoal, se a identidade de ordem, no caso 2, né, tem esses elementos 1, 0, 0, 1, sai que 3 vezes a identidade vai multiplicar todo mundo por 3, né? Vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3, tá? Então, aqui, o que vai dar essa matriz de vermelho? Vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes 0, 0, 3, tá? Bom, daí eu vou continuar lá em cima. O que acontece? A matriz X, o que vai acontecer? Ó? Vai pegar esse elemento 10 menos 1 mais 3. Então, aqui vai ficar o quê? 10, tudo bem? Vou pegar aqui o 10, menos 1, mais 3, que é o 3 vezes 1, tá? Esse elemento aqui, vou pegar o 11, menos 2, porque tem um menos aí, né? Mais 0. Se quiser fazer direto, né? Então, vai ficar 11, menos 2, confere aí comigo, mais 0. Depois, vou pegar uma outra cor aqui, um azul clarinho. Aqui vai ficar 12, menos 4, mais 0. Então, você pega os na mesma posição. 12, menos 4, mais 0. E, para terminar, vou pegar aqui um amarelo, caramelo. 13, menos 1, mais 3. 13, para enxergar esse, menos 1, mais 3. Tá? Daí, então, o que fica a matriz X? Vai ficar o quê? 10, 13 tira 1 dá 12, tudo bem? Aqui 11 tira 2 dá 9, confere aí. 12 tira 4 dá 8, biscoito. 13, 16 tira 1 dá 15, tá? Bom, o que ele definiu como traço lá? Traço é a soma dos elementos da diagonal principal, então ele definiu no outro exercício. Então, você vai somar esses elementos aqui, que vai estar o traço, tá? Essa aqui é a diagonal principal, né? A diagonal principal. Então, não tem esse aqui. Então, daqui sai que o traço da matriz X é 12 mais 15. Isso, então, vai dar 27. Tudo bem? Essa é a resposta, 27. Que é a alternativa... É isso aqui, eu só quis explicar lá quem que era 3 vezes a identidade, tá? Então, a resposta está aqui. 27. Tudo bem?